Eu tinha uma dívida, fui negativado em razão dessa dívida, mas consegui, depois de muito esforço, pagar a dívida. Mas o meu nome permanece na Serasa, permanece no SPC, permanece no SCPC. E aí, como é que funciona essa situação? Quanto tempo a empresa credora, quanto tempo a empresa que negativou você tem para limpar o seu nome, para dar a baixa na inscrição na Serasa, no SPC, no SCPC, depois que você paga a dívida. E fora isso, caso não haja a baixa no tempo determinado pela lei, ou seja, caso esteja ocorrendo uma manutenção, quais são os outros direitos do consumidor? Além de conseguir limpar o seu nome, ele pode ter o direito à indenização, e a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 43, traz que qualquer informação inexata, inverídica, qualquer informação que não deveria estar lá num banco de dados, num serviço de proteção ao crédito, é uma informação que deve ser retificada, consertada em 5 dias, tá? E aí os tribunais entendem que, olha a lógica que os tribunais fazem. Pensa comigo, você tinha uma negativação, então aquela anotação no seu perfil da Serasa é verdadeira, você realmente devia, você não pode reclamar que estava negativado. Agora, a partir do momento em que você pagou, né, se você pagou, isso significa o quê? Que aquela informação de que você deve deixou de ser real. Logo, aplica-se esse artigo 43 e o seu prazo de 5 dias, no caso da baixa da negativação, que ela era devida, mas que já foi paga. Tá? Então, mas calma, porque não é assim que funciona na prática. Eu vou te explicar por quê. Tá? Mas tem até uma súmula, tá, do STJ que vai dizer, olha, o prazo é de 5 dias. Ok? O que ocorre? Esses 5 dias passam a contar da compensação. Né? Então, qual seria a lógica? Seria, olha, você pagou no boleto, só que demorou dias para esse boleto ser acusado no sistema, então começamos a contar o prazo a partir do dia em que foi compensado. Agora, qual que é o problema? Como é que o consumidor vai comprovar o dia em que foi realmente compensado? O boleto que ele pagou ou a transferência que ele fez? Né? Então, assim, veja, o judiciário começou a achar aí um problema, né, de definir qual seria a data de compensação. Qual seria a maneira certa de resolver isso? Aplicar o artigo 6º do CDC, tá? Que vai nos dizer no seu inciso, se eu não me engano, o inciso 6, que deve haver a inversão do ônus da prova. Né? Ou seja, a empresa que prove que demorou mais de 5 dias porque a compensação demorou, né? Seria a maneira certa de resolver, mas não é assim que o nosso judiciário trabalha. Tá? Então, o que a gente aprende na prática? Se você pagou uma conta no dia 1, por exemplo, a gente recomenda que você espere 15 dias, tá? Para entrar com uma ação pedindo para limpar o seu nome e a indenização. Então, no dia 16, você já poderia entrar com uma ação, tá? Repetindo, o prazo legal é esse aqui mesmo, é o de 5 dias. O que eu estou dando para vocês, entenda isso, tá? Você vai ver um monte de vídeo no YouTube, um monte de artigo de blog falando, olha, o prazo é 5 dias, se passou 5 dias, entra com o processo. Não funciona assim. A partir de 5 dias, se você quiser, comece a encher eles lá, ligar, falar, ô, já paguei, cadê a baixa da negativação? Né? Agora, para você entrar com o processo, a gente sempre recomenda guardar esse prazo de 15 dias a partir do pagamento, porque todo judiciário entende o seguinte, já não é mais razoável imaginar que um problema na demora da compensação fez demorar 15 dias. Né? E aí, é claro, quando você entra com processo, você entra com processo pedindo, primeiro pedido, a baixa, né, da negativação, através de uma tutela de urgência, através de uma liminar, para que seu nome fique limpo, já que você já pagou essa dívida.
E em segundo lugar, você tem direito a uma indenização por dano moral, tá? Essa indenização por dano moral, em razão da manutenção indevida, da demora para dar baixa na negativação, ela vai ser apreciada pelo juiz de acordo com o que a gente chama de prudente arbítrio, razoabilidade, proporcionalidade, mas ela costuma ser entre 2 e 10 salários, tá? Mais ou menos de compensação pelo dano moral. Antigamente era mais fácil conseguir esses 10 salários. Hoje em dia, esses 10 salários normalmente em caso de negativação indevida pura e simples, né? Você desconhece aquela dívida que foi negativada, a empresa é condenada a te pagar cerca de 10 salários. No caso hoje da manutenção, normalmente orbita de 2 a 5 salários, tá? De vez em quando você acha uma decisão que dá um valor maior, mas a maior parte das decisões fica aqui mesmo, tá? Entre 2 e 5 salários. É lógico que pode ser que você ganhe mais, pode ser que ganhe menos, vai depender de muitos fatores, tá? Como eu disse, essa baixa aqui da manutenção vai ser requerido no processo uma liminar, tá? Que é o quê? A gente vai pedir, falar, olha juiz, precisamos de uma tutela de urgência, porque a gente pode comprovar que já foi pago, tá? Porque você tem o comprovante de pagamento, e podemos comprovar que foi pago no dia X, já se passaram mais de 15 dias, e, portanto, o consumidor não pode aguardar o fim do processo, tá? Então, normalmente, com essa liminar, com essa tutela de urgência, nós conseguimos que a baixa daquela negativação que está no seu nome ocorra em alguns poucos dias, tá? Normalmente coisa de 15 dias, né? Mais 15 dias a partir do momento em que você entra com o processo. E aí sim, o processo, não é que o processo termine em 15 dias. 15 dias vem essa tutela de urgência, tá? E aí o processo continua correndo para definir aqui, por exemplo, o valor da sua indenização por dano moral, se você realmente, né, se você não está mentindo para o juiz, se você não falsificou um comprovante, é óbvio que não vai ser o seu caso, né? Mas tudo isso é lógico, o juiz tem que averiguar. Bom, então é isso que eu tinha para explicar para você sobre a manutenção indevida. É o seu caso, você realizou um pagamento há pelo menos 15 dias ou cerca de 10 dias e ainda não houve a baixa, então se você quiser discutir melhores com a gente está deixando o nosso site, tá? E inclusive na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, para você poder conversar melhor com a gente, explicar melhor para a gente o seu caso.